Pessoal, bem-vindos mais uma vez ao vídeo falando sobre o livro Rápido e Devagar. E dessa vez a gente entra no capítulo, na verdade, na parte 3, que ele fala sobre confiança excessiva. Nessa etapa de confiança excessiva, a gente está entrando no capítulo 19, que tem como título A Ilusão de Compreensão. Eu, particularmente, achei muito interessante esse capítulo, porque ele traz algumas percepções que eu, pelo menos, não tinha pensado, não tinha me atentado, né? Do quanto, às vezes, a gente tem a ilusão de que a gente compreende alguma coisa baseado nas nossas experiências do passado e o quanto isso pode distorcer a nossa visão de futuro. Então, ele traz muitas vezes, né, ele repete várias vezes no capítulo, a situação dizendo que histórias distorcidas do passado moldam a nossa percepção de futuro. E como que ele explica isso, ou como que ele representa isso, né? Ele traz até uma referência a um livro muito conhecido também no meio, que é A Lógica do Cisne Negro, onde se fala sobre falácias narrativas. Lembrando que o conceito de falácias é quando eu desconsidero uma questão lógica muito importante e acabo levando aquilo, né, entendendo ou interpretando aquilo, desconsiderando essa questão lógica que não deveria ter sido desconsiderada. Então, só para relembrar a questão do que ele trata como falácia, tá? E quando se fala de falácia narrativa, ele traz que como que a gente interpreta, às vezes, histórias, ou histórias da nossa vida, histórias do passado, ou histórias que a gente escutou, que a gente ouviu dos nossos pais, de parentes ou amigos e que moldam a nossa percepção de realidade, tá? Então, ele coloca que as histórias, né, elas são convincentes, ou como eu já falei em outros vídeos, elas são cognitivamente confortáveis para a gente quando elas são histórias mais explicativas, quando elas trazem informações mais concretas. E aí, quanto mais simples e mais coerente essa história for, mais a percepção de que ela é uma verdade absoluta a gente tem, mais a sensação de que aquilo é inegável, que não existe outras possibilidades, fica forte na nossa mente. Então, as falácias, né, narrativas, ou quando fala das histórias, ela sempre busca trazer o que a gente considera uma boa história de forma simples, para que a gente não tenha muito esforço, né, cognitivo, no sentido de ficar questionando muito as coisas, ou seja, ela traz um conforto cognitivo, mas ela traz associações, por exemplo, de histórias de sucesso de pessoas ou de empresas, de atletas, o que for, com uma associação direta ao talento, ou as situações de fracasso, à estupidez de alguém, ou a resultados vinculados a uma intenção direta de conquistar ou realizar aquele resultado, mas nunca ou raramente associado ao critério sorte. Ou seja, para nós, uma história convincente, ela não pode trazer muito da sorte, porque quando a gente fala em sorte, a gente está tirando um pouco daquilo que é palpável, né? Como eu coloco sorte na história ou na explicação, eu perco a capacidade, às vezes, de aprender com aquilo, quando eu digo que a sorte está envolvida. Então, isso se torna uma história que não é tão convincente. Eu não estou falando de história de filme, histórias, né? Mas eu estou falando de histórias que fazem a gente ter uma confiança excessiva, ou a gente achar que a gente compreendeu a situação, que a gente compreendeu como as coisas funcionam, tá? E existe, para quem assistiu os outros vídeos, aquela situação do efeito halo. O efeito halo é, se eu gosto de uma coisa, eu costumo pensar positivamente sobre essa coisa. Se eu não gosto de uma coisa, se eu não concordo, tudo que vem associado a essa coisa, para mim, é negativo. Então, se a história ela é coerente com esse meu efeito halo, que é o que eu já penso, a tendência é eu dar mais veracidade ainda para aquilo que foi passado. E se não é coerente, a tendência é eu desconsiderar ou descartar. Mas sabe uma situação que traz um pouco da sorte, né, que ele conta nesse livro, e que é uma história interessante e que talvez algumas pessoas vão questionar também, exatamente pelo que eu estou falando, né, de não trazer uma coerência, né, uma associabilidade, ou trazer até algumas outras questões de valores, mas é a história do Google. O Google foi montado, né, foi uma empresa que foi construída, elaborada, vamos assim dizer, aberta, né, por 2 estudantes de graduação, e que
buscaram uma maneira efetiva de fazer busca de dados na internet, uma maneira muito mais assertiva do que aquelas que existiam no passado. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que depois de um ano de que o Google estava funcionando, que a empresa já estava aberta, esses dois sócios, eles tentaram vender a empresa. Só que por um valor inferior a $1 milhão. Mas o possível comprador, ele negou, ele achou que o valor era muito alto, que aquele não era um investimento que valeria a pena por aquela empresa que estava começando ali. E pensem que a Google é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, e ainda desses dois fundadores, né, que fundaram quando eram ainda estudantes de graduação. E quando a gente olha para essa situação, a gente tem que reconhecer que existiu a sorte deles do comprador não ter aceitado a proposta, porque se tivesse aceitado, talvez eles não seriam hoje, né, as pessoas de referência ou com um grande poder aquisitivo que eles têm. Então a sorte, ela faz parte de muitas situações, ou tem um papel importante nas nossas vidas, a sorte e o azar. Quando eu disse que algumas pessoas talvez não entendam, é que podem começar a questionar, mas não é só sorte, é talento. Concordo. Eu acho que a sorte por si só, o azar por si só, não é totalmente definitivo. Mas a gente tem que reconhecer que sim, eles têm um papel, eles têm um peso, né, no nosso dia a dia ou nas coisas que acontecem. Então, a sorte vai estar ao lado de quem é mais esforçado? É um fato, pelo menos é um fato que eu acredito, é coerente para mim, me traz um conforto cognitivo, até porque se eu fosse depender só da sorte, me traz esse desconforto e é exatamente isso que a gente está falando aqui nesse capítulo. Se isso não me traz algo palpável ao qual eu posso me apegar, a gente acaba não dando veracidade para isso. Então não vamos entrar em discussões aqui sobre o que é puramente sorte ou qual o percentual da sorte. O que o capítulo traz é que ela existe e que ela influencia em muitos resultados no nosso dia a dia. E aí uma interpretação minha sobre essa questão do que o nosso cérebro reconhece como verdade ou como não reconhece como verdade e a necessidade que a gente tem de sempre achar uma explicação para tudo. O cérebro humano não aceita ficar sem explicações, ele sempre considera que a gente tem que ter uma explicação, por mais básica que ela seja. Eu associo que quando a gente não tem explicação para algum fato ou para algum acontecimento, essa é uma interpretação minha e não do livro, entra o que a gente chama de fé. Ou seja, quando eu não consigo explicar uma questão, eu começo a atribuir a uma questão de fé. Ah, foi assim porque Deus quis, porque tinha que ser, que é uma maneira também de dar uma explicação confortável para o meu cérebro. Se eu não tenho uma explicação lógica, racional, eu vou achar uma explicação mais emocional, ou menos racional, ou menos lógica, que muitas vezes é associado à fé ou a questões sobrenaturais que justificam algo que a minha cabeça racional não consegue justificar. E uma outra situação, na verdade, um outro contexto que a gente pode entender sobre isso é o seguinte: vamos pensar numa situação em que você ou uma pessoa que você conhece fez um investimento de risco, fez um investimento muito arriscado, ou seja, pegou todo o dinheiro que você tinha e investiu em alguma coisa que não tinha nenhuma garantia de retorno, que era um investimento, uma aposta numa empresa, em ações, numa aposta em algum jogo, o que for, e que sem garantia nenhuma de retorno. O que diferencia a pessoa que teve sucesso da pessoa que teve fracasso na forma como a gente enxerga? Ou seja, se você fez essa ação e teve bons resultados, ou seja, já que você não tinha garantia, eu atribuo que teve sorte, mas se você teve bons resultados, você pode ser considerado um grande empreendedor, um visionário, um investidor de sucesso, você pode ser considerado um herói. Se no mesmo investimento você perdeu tudo, você é considerado um fracassado, você é considerado um irresponsável. Mas, na verdade, entra aqui um pouco da questão da sorte ou do azar, porque o que mudou foi o resultado. Mas, independente do resultado, essa ação foi uma ação irresponsável. Ou seja, você arriscou tudo que tinha sem poder, sem ter garantias, e o seu resultado que te diz se você é um herói ou se você é um irresponsável, se você é um grande investidor, um visionário, ou se é apenas um irresponsável, um inconsequente.
mas a ação em si foi responsável nas duas situações, né? O resultado muda a percepção, mas não muda a forma, né, da gente interpretar de forma mais racional, né? Não muda, né, a realidade que seria que eu agi de forma inconsequente. Porém, dei sorte e tive bons resultados, ou dei azar e não tive tão bons resultados. Por que isso tudo acontece? Porque o nosso sistema de pensamento rápido, ele considera que o mundo ele é muito mais ordenado, simples, previsível e coerente do que ele realmente é. A gente acha que conhecer, né, o passado nos dá a condição de prever o futuro, que tudo o que aconteceu na minha vida ou que eu tenho de conhecimento de situações do passado vão justificar o que vai acontecer no futuro. Só que o mundo não é tão ordenado ou tão organizado assim. Muitas coisas vão acontecer sem a gente ter pleno controle, mas é cognitivamente mais confortável para a gente quando a gente tem essa sensação, essa ilusão de futuro que ele é conhecido, que a gente domina esse futuro. Uma outra evidência disso é quando a gente fala, por exemplo, né, dessa necessidade de organização, de previsibilidade, de ser palpável as informações, é quando a gente fala, por exemplo, de livros ou filmes que contam a história de empresas ou pessoas de sucesso. O que esses livros, por que eles trazem tanto interesse, por que eles atraem tanto a intenção dos leitores ou de quem assiste filmes ou séries, contando, por exemplo, qual foi a estratégia ou a trajetória de sucesso do Steve Jobs quando foi fundar a Apple? Qual foi né, a estratégia ou como o passo a passo de sucesso da Amazon? Por que isso atrai tanto interesse das pessoas? Porque a gente quer, no nosso cérebro limitado, entender que existe um passo a passo que vai me levar àquele mesmo resultado. Porém, se esse passo a passo fosse tão lógico e tão fácil ou tão coerente assim, a gente teria que conseguir várias pessoas com os mesmos resultados de um Steve Jobs ou de um Bezos da vida, que tem a Amazon. E não é isso que acontece. Isso são pessoas, são raridades. É claro que envolve uma complexa rede de tomada de decisões, sorte, azar, competência, estudo, investimento, visão de futuro, uma série de coisas. Mas a gente precisa entender que nem tudo é tão coerente, tão lógico, quanto a gente, nossa forma rápida de pensar, tenta colocar tudo na sua caixinha. Às vezes a situação ela é mais complexa ou até mesmo sem grandes explicações, porém a gente não consegue viver confortavelmente com isso.